Bom dia, meu povo! Quinta-feira, iniciando com uma chuvinha aqui em Santa Maria. Como estão? Como estão? E aí, o que trouxeram aí para o nosso encontro? Chimarrão, chá, café, água? Bom dia, Pedrinho, Beli, Kátia, Carmen. Bom dia, Miriam. Como estão? Então, o tema de hoje, bom dia. Eu nunca planejo antes. Bom dia, papi. Bom dia, Terezinha. Eu sempre espero vir ver o que vai vir, né, do campo, da espiritualidade. E até isso, é um desafio. E é esse o tema de hoje, que é sobre controle. O quanto nós queremos ter o controle. O quanto é difícil realmente confiar. Bom dia, Verusca, que saudade. Bom dia, tia Virgínia. O tal do controle, né? E aqui as mulheres, vamos dizer, né? Quem consegue largar o controle? Só que a gente tem um excesso de controle, né? A gente quer tomar conta de tudo, a gente quer que tudo saia conforme o nosso planejado. Bom dia, Marília! A gente quer que tudo saia conforme o nosso planejado. E daí, quando alguma coisinha não deu certo, a gente se desestabiliza. Só que qual é o problema, né, desse todo esse controle? Primeiro, que a gente acaba se desestabilizando muito facilmente, né? Fica chateada, braba, com angústia, triste, enfim, quando não sai como a gente esperava. E outra, que a gente fecha o campo para as infinitas possibilidades que Deus pode nos mandar. Bom dia, tia Claudete. Bom dia, Evi. Bom dia, Michele. Então, quando a gente cerca, né, desse controle, a gente acaba bloqueando as infinitas possibilidades que possam chegar à minha vida. E até tem um trecho da oração, né? Quem reza a oração do Pai Nosso, tem um trecho que fala assim. Agora uma pergunta, reflitam aí. Vocês rezam pensando na oração, no que fala, ou só no automático, assim, só falando na decoreba? Porque eu sempre vou falando e vou pensando. Tem aquele trecho que fala: seja feita a vossa vontade. Bom dia, Rafa! E vocês conseguem realmente dizer para Deus: seja feita a vossa vontade? Ou vocês falam e já ficam pensando: tá, mas tem que ser assim, assim, assado. Eu quero que seja assim, assim, assado. Eu quero dessa forma, tá, Deus? Exatamente assim, tá? Porque é isso, só que na ânsia da gente ter esse controle, a gente acaba bloqueando muitas outras infinitas possibilidades, talvez muito melhores, de chegar em nossa vida. Porque a nossa mente, ela é limitada, né? A gente tem que trabalhar muito para ir abrindo, tirando padrões. E os planos de Deus são ilimitados. Então, quando a gente consegue soltar um pouco o controle, bom dia, Margarete, soltar um pouco o controle realmente, confiar no fluxo do universo, confiar em Deus, entregar para Deus, né? Até quem está fazendo aquela reprogramação mental da noite, tem um trecho que eu falo, né? Que é largar um pouco as expectativas, né? Tudo foi como foi. E largar a expectativa, porque quando a gente se apega demais ao resultado, a expectativa, isso nos bloqueia. É importante a gente ter os planejamentos, ter os sonhos, as metas, mas não ficar muito apegado ao resultado. Porque pode ser algo muito melhor que tu jamais imaginou. E se tu se apega tanto àquele resultado, se sai um diferente, daí desestabiliza, né? Que gera a chamada frustração. Isso mesmo, Rafa. A Rafa colocou muitas vezes rezamos por rezar. É isso, tu tá rezando no automático, né? Aquela decoreba que tu aprendeu lá quando tava fazendo a Eucaristia, a primeira comunhão. Então, é rezar também com entrega, né? Com observar o que tu tá falando, o que tu tá sentindo. Porque a oração nada mais é do que o sentimento, né? Quem é minha aluna sabe que o que a gente fala é muito pequeno. É muito pequeno a comunicação para o universo, o que a gente fala. Mas o que a gente sente, o que a gente vibra, é isso sim que comunica para o universo. É isso que o universo está pegando. É o nosso sentimento, a nossa vibração. Então, cada vez que a gente coloca a atenção realmente no que a gente está falando, no que a gente está rezando,
com certeza o sentimento vai aumentar, a vibração vai aumentar e vai comunicar mais para o universo. Então, soltar expectativas, soltar a necessidade do resultado. E isso é muito difícil, né? Porque a gente tem muitos planos e que a gente quer que seja exatamente como a gente imagina. Só que talvez possa ser muito melhor que a gente talvez jamais imaginou. Quando a gente consegue largar um pouquinho esse controle e dizer, não, é esse meu planejamento, é esse meu foco, mas que seja feito melhor. Que seja feito melhor para minha evolução. Isso também é uma coisa difícil, porque muitas vezes porque muitas vezes talvez algumas portas irão se fechar, algumas situações desconfortáveis irão acontecer, e depois, me diz aí, quem não depois de algum tempo percebeu, poxa, que bom que aconteceu aquela situação lá atrás, que me gerou desconforto, que me gerou tristeza, que me gerou angústia, raiva, seja lá qual a emoção. Que bom que aconteceu aquilo, porque a partir disso eu consegui ver outras oportunidades, ver outras coisas. Então, quando a gente abre mão um pouco desse resultado exatamente como a gente espera, a gente consegue entender melhor o funcionamento do universo, os passos que Deus quer que a gente dá. Só que quando a gente está muito aqui, ó, fechadinho, a gente não consegue olhar. A V colocou, hoje já consigo orar assim, que seja feita a vontade dele. É um treino, né? É um treino. Até essa questão da entrega, né, de soltar o controle, é um treino. A gente tem que estar sempre em constante orar e vigiar, né? Se observando, se auto-observando, para entregar realmente para Deus, entregar para a inteligência divina, que com certeza tem planos muito melhores pra gente, que a gente talvez jamais imaginou. Então, ter os nossos planos, ter os nossos sonhos, planejar o nosso dia, até coisa, não vou dizer coisas grandiosas, o nosso dia, né? Não, hoje é um dia de chuva aqui em Santa Maria, não sei como é que tá na cidade de vocês. Até me coloquem aqui de que cidade que vocês estão, para mim saber, para eu saber que cidade vocês estão. Um dia de chuva nos coloca muito à prova do controle, porque às vezes a gente planejou alguma coisa e não vai dar para ser exatamente daquele jeito. Ou o trânsito vira aquele caos, e daí tu vai se atrasar. E daí, tipo, tá, não tem o que fazer. Tem carros, enfim, tu vai se atrasar e pronto. É esse controle que a gente tem que largar do dia a dia também, né? Das pequenas coisas, que tu planejou uma coisa e não saiu como tu planejava. E entregar para Deus que seja que aconteça o melhor que tu jamais sonhou. Jaguari, 2 irmãos. Porque o que gera o nosso sofrimento? É esse controle. Se a gente consegue ir aos poucos largando o controle, confiando na inteligência divina, daí o sofrimento vai acabando. Porque o sofrimento todo está no nosso maldito controle. Santiago. Pensem aí com vocês. Quantas situações poderiam ter sido muito mais tranquilas se vocês não tivessem esse controle excessivo? 2 irmãos, Santiago, Nova Esperança, Santa Maria. É o controle que gera o sofrimento. Né? Porque a gente se agarra naquela necessidade do resultado, naquela expectativa, e quando de alguma forma sai diferente, daí vem o sofrimento. Então, quando a gente consegue confiar realmente, entregar realmente para Deus, soltar para o universo, o sofrimento também se dissolve. Porque a gente entende, tá, não era assim que eu achei que ia acontecer, mas deve ter algo muito melhor para acontecer. Né? Se não aconteceu como a minha mente limitada imaginou, é porque a mente maravilhosa de Deus planejou algo muito melhor. Então tá, então vamos para esse lado que Deus apontou para mim. Porque é isso, né? Às vezes algumas portas têm que fechar para que a gente possa olhar para outro lado. Alguns ciclos precisam ser encerrados. Alguns desconfortos precisam ser gerados dentro da gente. A Eve colocou como a mente quer controlar tudo. Ela luta, a mente luta, né? Para controlar. E a gente tem que ir para o nosso interior, para a nossa conexão e saber que tem uma inteligência suprema divina guiando nossas vidas. E quando a gente se rende ao fluxo, lembram da nossa afirmação de ontem, né? Que era algo disso, de se render ao fluxo. Quando a gente se rende ao fluxo, a gente flui. E esse se render ao fluxo não é também ficar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso.
é colocar a tua intenção, né? Colocar a tua intenção, a intenção do teu dia, a intenção do teu mês, do teu ano, da tua vida. Colocar as intenções, fazer o teu planejamento, mas confiar que se não sair exatamente como tu imaginou, tem algo muito melhor por surgir. Então tu intenciona, tu conversa com Deus, né? Porque nós somos co-criadores, a gente cria junto. Então tu conversa junto, co-cria o que tu quer, e se alguma coisa não saiu exatamente como tu imaginava, tu tem algo muito melhor para chegar. Vamos ver a nossa cartinha do dia? Qual a energia nos traz hoje? Que seja a carta que a gente precise para iluminar essa quinta-feira, a carta mais elevada para essa quinta-feira. Vamos ver o que a espiritualidade nos traz. Muito interessante, como sempre, né? Quais lugares você precisa se retirar para não adoecer? Todo o processo de autoconhecimento que você vem trilhando exige que você se retire de ambientes que não condizem com a sua essência mais. Existem novos lugares, novas pessoas que só estão esperando o seu novo posicionamento para chegarem à sua vida. Valorize o seu poder de escolha. Se coloque em ambientes que te curam e despertam o melhor. Tudo isso já está disponível. Uau! Tudo a ver com o que eu falei, né? Que muitas vezes alguns ciclos precisam ser encerrados para que a gente possa olhar diferente. Quais lugares tu precisa, talvez, se distanciar? Que tu já sabe, que no fundo tu já sabe, né? A gente sabe, só que às vezes a gente deixa, ai, depois eu vou olhar para isso, vou deixar guardado aqui, depois eu vou olhar. Quais locais, quais grupos, talvez, quais pessoas que tu sabe que já não estão mais ressoando com a tua energia, já não estão mais te fazendo bem. E aqui, uma coisa muito importante. A gente sempre faz as coisas com amor, tá? Tu não precisa se distanciar. Não espere chegar a uma situação de desconforto para que tu tenha que se distanciar com raiva ou com tristeza. Tu pode se distanciar com amor e respeitando o momento de cada um, o processo de cada um. Tu não precisa deixar de amar ninguém, de entregar o teu amor. Apenas respeitar que estão em momentos diferentes, talvez, em processos diferentes da vida. Quais locais não faz mais sentido tu ir e tu continua indo? Talvez por medo de desagradar, talvez por querer ainda se sentir pertencida a algum lugar. Que no fundo tua essência sabe que tu não pertence mais lá. Que tu já tá conectada com outra egrégora. Mas que talvez tu ainda tenha dificuldade de soltar. Olha, essa cartinha foi bem interessante. Hoje é o terceiro dia de live, né? Primeiro dia a gente falou de coragem. E aqui fala, né? Existem novos lugares e pessoas que estão esperando o seu novo posicionamento para chegarem em sua vida. Coragem! Então, coragem para esse teu novo posicionamento. E ontem a gente falou sobre escolhas. Valorize o seu poder de escolha. Valorize o seu poder de escolha, se coloque em ambientes que te curam e despertam o seu melhor. Rafa colocou aquela amiga que ficamos querendo puxar para a nossa vibração. Exatamente. Quando a gente está no processo de autoconhecimento, isso é muito comum, né? Porque a gente começa a estudar, conhecer algumas coisas, ter um novo nível de consciência. E como isso traz tantos benefícios pra gente, a gente quer que todo mundo sinta isso também. Né? Numa ânsia de, tipo, é muito bom o que eu tô sentindo, vem amiga, vem comigo. É muito bom se conhecer mais, é muito bom ir por esse caminho. E a gente tem essa ânsia, né, Rafa, de querer puxar as pessoas para sentir isso também, essa vibração. Só que daí a gente tem que respeitar o momento de cada um, o processo de cada um. E ter essa coragem. Bom dia, Mi! E ter essa coragem para se posicionar nessa nova frequência, nessa nova vibração, talvez nesse novo grupo, que o universo se encarrega de todo o resto. Olha, os nossos últimos 3 dias, né, fizeram todo sentido com essa cartinha aqui. Coragem, escolhas e agora soltar o controle, né? Eu acho que tudo é uma construção.
Tá bom, meus queridos? Então vamos lá para essa quinta-feira, com essa chuvinha, que seja uma quinta-feira abençoada para todos nós. Ah, e a afirmação. A afirmação é: a minha alma atrai tudo que cura e liberta. Escrevam aí para registrar na mente de vocês. A minha alma atrai tudo que cura e liberta. A minha alma atrai tudo que cura e liberta. Confiem mais nas suas almas. Mais uma vez, largando o controle, né? Deixando a mente aqui, ó, a nossa tagarela, silenciar um pouco. Nossa mente tagarela, dar uma silenciada, dar uma quietada, largar o controle e confiar que a alma vai nos trazer tudo aquilo que cura e liberta. Minha alma atrai tudo que cura e liberta. Então essa vai ser a afirmação que a gente vai levar para o dia de hoje. Ter a confiança que a nossa alma sabe. A nossa alma vai atrair o que a gente precisa para a nossa cura e nos libertar. Para cada vez mais a gente ir de encontro à nossa real essência, ao mundo que a gente merece, à vida com paz, com alegria, com harmonia que a gente merece. Gratidão, meu povo, uma feliz quinta-feira e nos vemos amanhã às 8 da manhã por aqui. Um beijo, tchau, tchau!